A Páscoa é o momento mais importante e aguardado do ano, e é por isso que você que faz parte do Ministério Infantil não deve deixar essa data de lado. Por isso, nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas ideias de brincadeiras e dinâmicas que vão facilitar para que você consiga falar sobre a Páscoa na linguagem das crianças. E pode ficar tranquila que são ideias simples, práticas e muito fáceis para você colocar em prática com as crianças. Eu me chamo Stephanie Braga, eu sou pedagoga e atuo no Ministério Infantil há mais de 10 anos. Então, quando se trata de Páscoa, eu tenho algumas ideias muito legais para compartilhar com você. E a primeira delas eu considero a mais impactante, não só para você que vai ministrar essa dinâmica, mas também para as crianças, que é o segredo da Páscoa. E é muito fácil de fazer. Em uma caixa, pode ser uma caixa de papelão, uma caixa que você tem aí. É importante que essa caixa você consiga deixar ela completamente fechada e que você consiga abrir com facilidade. Dentro dessa caixa, você vai colocar um espelho. Aqui eu coloquei um espelho pequenininho, mas se você quiser, você pode colar o espelho na caixa para ele não ficar sambando, não ficar ali fazendo barulho na caixa quando você mover ela, tá bom? Então, como funciona o segredo da Páscoa? Você vai, obviamente, fazer uma breve ministração para as crianças sobre a Páscoa e você vai falar para elas: aqui está o segredo do porquê que Jesus morreu na cruz. Aqui está, nós vamos descobrir o real motivo de Jesus ter morrido na cruz. Jesus não morreu na cruz em vão. Ele morreu na cruz por um motivo. E dentro dessa caixa, nós vamos descobrir qual é o motivo que fez Jesus morrer na cruz. E aí, em seguida, você vai passar a caixa ou então você vai chamar as crianças e elas vão ver o que tem dentro da caixa e você precisa falar para elas: olha, foi por este motivo que Jesus morreu na cruz. Quando eu abrir a caixa, você vai olhar, mas você não vai contar para ninguém, porque isso que está aqui é um segredo e depois a gente vai contar, ok? E aí você vai abrir a caixa e a criança vai se ver. Depois que todas as crianças passaram pela caixa, depois que todas elas viram ali o seu reflexo no espelho, você vai então continuar para a parte da ministração dessa dinâmica, para a aplicação dessa dinâmica. Jesus morreu na cruz por alguém muito especial. Quem é que você viu aqui dentro da caixa? Você viu a você mesmo. Pois é, Jesus morreu por cada um de nós. Esse é o motivo de nós celebrarmos a Páscoa. Foi Jesus que morreu no meu e no seu lugar. Nós éramos condenados, estávamos condenados pelo pecado à morte eterna, mas Jesus ele veio. E por este motivo que você viu aqui na caixa, Jesus veio, ele morreu na cruz e através de Jesus você pode ser livre, você pode ser novamente conectado a Deus e é claro, você vai fazer toda uma aplicação, uma explanação para a criança entender que foi por causa dela que Jesus morreu, mas foi por amor que Jesus fez tudo isso. E aí eu separei aqui 2 versículos que você pode incluir nessa dinâmica. Um versículo que é muito falado quando a gente fala sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Jesus, que é João 3,16, mas tem um outro versículo lá de Romanos 5:8, que diz assim: porém, Deus demonstrou o seu próprio amor a nós, porque Cristo morreu por nós, quando éramos pecadores. Então, nós não amávamos a Deus, mas Ele nos amou e entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Eu falei para você que essa daqui é uma das minhas favoritas porque ela é muito impactante, porque a criança se vê no seu reflexo e ela entende que foi por causa dela que Jesus morreu, porque Jesus a ama tanto que entregou a sua vida. E agora, a próxima ideia é a mímica da Páscoa e você pode inclusive usar a mesma caixa, tá? Só que agora, ao invés de você colocar um espelho dentro da caixa, você vai colocar alguns objetos que tenham referência com a Páscoa. Eu não trouxe os objetos aqui, mas você pode imprimir e colocar dentro da caixa. Quais objetos são esses? Cruz, os ramos, cordeirinho. E você também pode colocar figuras que não têm relação com a Páscoa, como por exemplo, coelhinho, cenoura, ovos de Páscoa. Você vai colocar várias figuras. Figuras que representem a verdadeira Páscoa e figuras que não representam a verdadeira Páscoa. Por quê?
Cada criança vai ter a oportunidade de vir até a caixa, pegar uma das fichas e fazer uma mímica daquele elemento que ela pegou. Então, por exemplo, se a criança pegou ali a crucificação, Jesus na cruz, a criança precisa fazer essa representação através da mímica. Quando as crianças descobrirem o que é, você vai então perguntar: isso faz parte da verdadeira Páscoa ou não? Porque a intenção dessa brincadeira, simples, mas muito importante, é realmente fazer as crianças entenderem qual é a verdadeira Páscoa, né, o que representa a verdadeira Páscoa e o que não representa a verdadeira Páscoa. A minha indicação é que você faça essa brincadeira após você fazer uma ministração sobre a Páscoa, porque assim vai ser muito mais eficaz para as crianças, porque elas já vão ter sido ministradas sobre o que é a verdadeira Páscoa. Mas presta atenção que ainda não acabou. A próxima dinâmica é uma dinâmica muito fácil de fazer, que é a dinâmica da folha. É uma dobradura que no final você vai apresentar para as crianças uma cruz. E cada vez que você for dobrando a folha, você vai falar com as crianças algo até que a gente chegue lá na cruz para a gente poder falar sobre a Páscoa. Então você vai apresentar a folha em branco e vai falar: olha, vocês sabiam que todos nós nascemos assim, com um vazio, que só pode ser preenchido por uma coisa? Todos nós nascemos. E aí você vai fazer a primeira dobradura. Todos nós nascemos com esse vazio. Desde a nossa infância até a nossa vida adulta, a gente fica com esse vazio se a gente não encontra o que preenche verdadeiramente cada espaço do nosso coração. E aí a gente pode procurar muitas maneiras de preencher o nosso vazio. Talvez a gente tente preencher o nosso vazio com as coisas que nós temos em casa, com o conforto da nossa casa, né? Com videogames, assistindo séries, filmes na nossa casa, no conforto. Mas a gente percebe que mesmo fazendo tudo isso, o nosso coração ainda continua vazio, porque o conforto da nossa casa não preenche o vazio do nosso coração. Então, a gente decide sair de casa e explorar a cidade, explorar os novos ambientes, os shoppings, os parques, e aí a gente vai de carro para esses lugares, passeia por toda a cidade, e é muito legal. Porém, a gente percebe que esses passeios também não preenchem o vazio do nosso coração. Então, nós decidimos tomar uma atitude. Qual é essa atitude? Bom, já que o conforto da minha casa, já que os passeios que eu fiz de carro não preencheu o vazio do meu coração, eu vou pensar alto. E aí você decide ir para outros lugares, lugares mais longes, viajar de avião, ir para outros países, conhecer outras culturas, outros povos. E você percebe que mesmo fazendo, mesmo tendo todas essas experiências, o seu coração continua do mesmo jeito, vazio. E aí você fica pensando: poxa, o que será que pode preencher o vazio do meu coração? O conforto da minha casa não preencheu o vazio do meu coração. Os passeios que eu fiz pela cidade de carro não preencheram o vazio do meu coração. E as experiências que eu tive com as viagens mais longas também não preencheram o vazio do meu coração. E aí você decide olhar para o alto. E aí você entende algo muito precioso. Você entende que o que preenche o seu coração é Jesus. E aí você mostra a figura da cruz e você conta para as crianças sobre a morte de Jesus, o amor de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, trazendo para as crianças que nada preenche o nosso coração, apenas Jesus. Jesus, ele preenche todo o nosso ser. Essa é uma dinâmica muito legal, não só para você poder fazer com as crianças, mas também para ensinar as crianças, para que elas possam contar de uma forma simples e fácil que Jesus preenche o coração delas e assim ensinar sobre a Páscoa, que a Páscoa é Jesus. Mas calma que ainda não acabou. Eu tenho certeza que você está aí gostando de todas as ideias que eu estou mostrando para você sobre a Páscoa, mas se você quer ensinar sobre a Páscoa na linguagem das crianças, usando recursos atrativos, dinâmicas e brincadeiras, dentro do PEC nós temos um módulo
completo com muitos roteiros de aula para você ensinar sobre a verdadeira Páscoa para as crianças, e eu vou deixar o link do pack na descrição desse vídeo para você conhecer mais. E a próxima ideia é a ideia do Cordeirinho Mandou. Essa é uma ideia muito legal para as crianças pequenas. Eu trouxe aqui uma máscara, porque você vai usar essa máscara para poder fazer a brincadeira com as crianças. A minha sugestão, como é uma brincadeira, é que você faça a brincadeira após a ministração do ensino. Então você ensinou para as crianças sobre Jesus, que ele é como um cordeiro, né? Igual o João fala, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você vai então fazer essa ministração e depois, para poder concluir, você pode fazer a brincadeira do Cordeirinho Mandou. Essa brincadeira é uma brincadeira semelhante àquela do Mestre Mandou. Só que ao invés de mestre, você vai falar o Cordeirinho Mandou. Então você vai usar a sua máscara e você vai falar com as crianças. Cordeirinho mandou! E aí as crianças respondem, fazer o quê? E aí você vai dar comandos para que as crianças façam. Como, por exemplo, Cordeirinho mandou fazer o quê? Dar 3 pulinhos. E assim sucessivamente você vai fazer a brincadeira do Cordeirinho mandou. Pode ter certeza que as crianças pequenas vão amar essa brincadeira, sem contar que você está enfatizando um elemento da Páscoa muito importante, o cordeirinho, porque a Páscoa não é coelho, a Páscoa é cordeiro, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu também tenho uma dinâmica sobre a cruz que você mostra para as crianças sobre o poder do sangue de Jesus, e eu vou deixar esse vídeo linkado aqui para você poder assistir depois desse, porque eu tenho certeza que assistindo a esse vídeo e a essa dinâmica, você com certeza vai estar mais do que preparada para poder ensinar sobre a verdadeira Páscoa na linguagem das crianças.